A notícia levada até você com clareza e isenção. Lúcio Mauro Nédel está apresentando Chamada Geral da Clube. No Chamada Geral da Clube, a entrevista do dia. O Ministério Público de Santa Catarina está investigando em várias câmaras de vereadores a possibilidade de haver mais funcionários comissionados do que concursados. Neste mesmo período, segundo a assessoria do vereador petista Dilson Mariano, o legislador também já abriu o questionamento junto à casa e sugere que haja mais concursados. Também cita o excesso de funcionários do setor da comunicação. O vereador Adilson Mariano participa ao vivo aqui do Chamada Geral da Clube mais uma vez. Vereador, boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde aos seus ouvintes. Quer dizer, então, vereador, que não há nesse momento uma informação oficial da Câmara sobre esse quadro de concursados e comissionados? Nesse momento, vocês, vereadores, não sabem oficialmente se há mais funcionários comissionados ou concursados? Na verdade, nós sabemos e efetivamente existem mais comissionados que concursados. Nós, inclusive, no ano passado, já apresentamos ao Ministério Público uma representação nessa linha. No ano passado, no início de 2011, após as eleições da mesa diretora, foram aprovados 2 projetos de resolução, de número 2 e de número 3, que ampliaram o número de funções gratificadas no Legislativo e também o número de estagiários. E em setores que a gente, por bastante tempo, já sabia que haviam necessidades de chamar concursados. No entanto, houve uma decisão, uma opção da mesa de não chamar os concursados e de sim ampliar esse quadro de função gratificada e também de estagiários. O que a gente, na oportunidade, questionou, votou contra, porque entendíamos que a gente precisava qualificar alguns setores da Câmara, porque inclusive os servidores concursados estavam sobrecarregados com excesso de banco de horas por conta de ter que prestar o serviço e não ter nenhum outro profissional para auxiliar e ajudar para atender a demanda do Legislativo. Nesse sentido, a gente votou contra os projetos e entramos com a representação do Ministério Público questionando esse não chamamento dos concursados, que inclusive estão esperando ser chamados em setores como a TV Câmara, comunicação, na própria questão do apoio às comissões, que tem uma demanda grande das comissões da Câmara de Vereadores. Só que até o momento a gente não obteve ainda do Ministério Público nenhuma resposta concreta com relação a essa nossa representação, mas o Ministério Público divulgou no jornal da cidade de ontem que está entrando com um procedimento de pedido de informação justamente para identificar o quadro de comissionados e de concursados na Câmara, que hoje na estrutura administrativa tem em torno de 54 cargos de carreira e tem em torno de 23 comissionados. Isso sem contar os assessores de vereadores, que aí tem mais de 250 assessores, ou seja, um número bastante amplo que presta assessorias parlamentares aos 19 vereadores. E na estrutura direta da Câmara, que é a estrutura administrativa, então teria 54 concursados e 23 comissionados, sem contar os 24 estagiários e os serviços terceirizados, que daí são terceirizados através da licitação. Então nós vamos inclusive solicitar ao Ministério Público que leve em conta a nossa representação nesse procedimento que está instaurando, para que a gente possa de fato qualificar e chamar aqueles concursados da Câmara que estão aguardando ser chamados depois do concurso que fizerem. A diferença é do tamanho de um oceano, né? Nós temos 54 concursados, 23 comissionados, fora os 200 assessores. Que são todos comissionados, porque são assessores dos vereadores. Não há um equilíbrio, né? Exatamente. E o senhor acha que pode fazer o que, legalmente falando? Na verdade, o que a gente pode fazer, a gente fez, né? Nós fizemos essa representação ao Ministério Público para que ele avalie essa situação e, a partir do que define a legislação, possa se criar uma regra mais equilibrada, né? Porque geralmente se fala o seguinte: bom, o assessor dos vereadores é uma questão à parte, mas mesmo no quesito administração direta da Câmara há uma desproporcionalidade,
onde praticamente a metade dos funcionários do setor administrativo da Câmara são comissionados, o que a gente acha que é um exagero. Na metade ser comissionado é um excesso. Na verdade, são esses cargos, que entram na discussão quando existem as eleições de mesa diretora, que daí os candidatos a presidente negociam, né, com os demais vereadores esses cargos comissionados, como se faria a partilha para garantir o voto, então, para a mesa diretora. Então, acaba sendo um instrumento de barganha, né? O que é um absurdo. E há bastante problemas aí no setor de comunicação, né? Na comunicação, hoje nós temos uma pessoa concursada. Os demais são todos comissionados. A gente defende que precisa ter mais concursados, porque, primeiro, que a lei exige isso, né? E segundo, porque garante a continuidade do trabalho, né? E também tem problemas na TV Câmara, porque daí só tem um concursado e aí outros que estão em função gratificada, que são concursados, mas estão em função gratificada, e a grande parcela daí é estagiários. Então a gente acha que também aí há uma desproporção, porque a gente precisa ter uma estrutura concursada para garantir a continuidade do serviço, né? E inclusive travar esse instrumento da barganha, porque inclusive os estagiários acabam se tornando um instrumento de negociação no período de eleições de mesa. Além dos 23 cargos que são comissionados na área administrativa, teriam esses 24 cargos estagiários que também podem ser manipulados, porque os currículos são captados junto ao CIEI. Só que é perfeitamente possível que o vereador oriente um quadro seu para ir lá e se inscrever e deixar o currículo, e a Câmara capta esse currículo lá. Então teria em torno aí de 57 cargos, né, que poderiam ser barganhados aí num apoio de eleição de mesa diretora, o que é algo inaceitável, né, e que de fato atesta aí uma utilização dessa estrutura de comissionados estagiários para fazer barganha política e garantir a eleição de mesa. Vereador Adilson Mariano, para a gente finalizar, como é que está a questão interna do PT? Vamos ter prévias, não vamos? Olha, a prévia não aconteceu porque a prévia, para acontecer, ela foi primeiro discutida no diretório, e no diretório, por 2/3, foi decidido que não deveria haver prévia, que essa discussão deveria ser remetida ao encontro municipal conforme prevê o estatuto. Nós apresentamos o nosso nome, então, para o encontro municipal. Agora, no sábado, dia 31, é a eleição interna, onde os filiados do PT que estão em dia com as mensalidades devem ir das 9 às 17 à sede do partido para votar nas duas chapas que estão concorrendo ao número de delegados. Nós temos a nossa chapa, que é a Virada Esquerda, Retarco Socialismo, e a outra chapa, que é a chapa que pede a reeleição, que apoia a reeleição do prefeito Carlito. Claro que nós vamos apoiar, mas primeiro nós queremos disputar com ele a indicação para as prévias, e esse processo vai se dar depois da eleição dos delegados, no dia 14 de abril, na Mitra Diocesana, onde vai ter então o encontro municipal de delegados, que vai estar discutindo quem será o candidato a prefeito, os candidatos a vereadores, a política de aliança e qual o programa de governo que o candidato do PT vai apresentar para o próximo período de eleições aí. Obrigado, vereador. Boa tarde, boa semana. Eu que agradeço a oportunidade. Abraço. Falamos ao vivo com o vereador Adilson Mariano, da bancada do